Bom, seguindo o nosso horário, que a gente adora respeitar o horário para que vocês se programaram, nós vamos convidar o Jefferson Hermes, um tema importantíssimo, tá? Que é há muitas dúvidas e estará agora com o Jefferson para responder. Layout e otimização para supermercados. É contigo, Jefferson. Boa noite. Obrigado, família Polese aí, todo mundo que acompanha ao vivo. E então, sou Jefferson Hermes, sou fundador do Método Equinox, sócio fundador da empresa Equinox Equipamentos. Então, nós vamos falar um pouquinho do conceito do layout e otimização para o varejo, né? Então, vamos lá. O que significa layout, né? O layout, diferente do que o seu Rogério Machado, que antes da minha apresentação teve aqui, é um pouquinho diferente a nossa linguagem no layout. E a gente vai entender rapidinho aí qual a diferença. O layout com o qual eu falo, ele vem da palavra inglesa layout, americana, e fala do plano, arranjo, esquema, design e projeto da sua loja. As pessoas também perguntam qual é a função do layout. O layout é uma estratégia que tem como objetivo ampliar a qualidade e eficiência de um processo e produto. Via de regra, ele está intimamente relacionado à maneira como as máquinas e equipamentos e pessoas são distribuídas no espaço físico. Esse é um modelo que a gente está mostrando para vocês aí, no qual se dispõe o layout, a estruturação da loja, quais a disposição, qual a localização de cada setor, cada item. Um pouquinho diferente do que nosso colega antecessor falou, o layout no qual a gente fala da disposição e sim o design também, tá? E o que é, então, o significado da otimização e processo, tá? O que é a otimização? É o processo de otimizar e tornar ótimo a busca da excelência, a criação da condição mais favorável para o desenvolvimento de algo, processo através do qual se obtém o melhor valor de uma grandeza. Então, as pessoas também perguntam o que é otimização no varejo. Otimizar no varejo significa realizar a avaliação e melhorar os fluxos de circulação de consumidores e as atividades do trabalho varejista, sejam elas automatizadas ou não, visando encontrar, através de estudo de viabilidade, erros e desperdícios de tempo e dinheiro. O objetivo é alcançar o resultado traçado pela empresa, porém com menor recursos e mais eficácia. Então, falando um pouquinho dessa parte, a gente vai exemplificar aqui agora na tela dois cenários de caos, certo? Um cenário desses é o caos descontrolado, um layout que a loja não favorece a circulação do cliente. Existem clientes que pretendem comprar mais nessa loja, mas a fila, esse caos de movimento, não está permitindo isso. Então, esse outro modelo também é um caos, porém o caos nos quais todo mundo gostaria de ter no seu supermercado. É um caos de fila. Esse caos positivo não gera ansiedade, não tem descontrole dos clientes e ainda permite a circulação dos demais que encontram-se em compras. Então, vamos lá. Isso tudo é levado em consideração sempre no seu projeto lá. Tá? Quando a gente é chamado pelo cliente para fazer o método Equinox, a gente usa de qual maneira? A gente cria uma estratégia baseada em dados estudados através do perfil de cliente. Analisamos a localização do estabelecimento, bairro, central, beiras de prédio, de edifício, e o entendimento do alvo do cliente. Então, é feita uma análise, se desenvolve o projeto e, consequentemente, a gente tem um aumento de resultados. Olha só. Então, nós através do método, nós analisamos tudo isso, certo?
os nossos clientes, quando nos chamam lá para fazer tudo isso, é feito um checklist de todos esses itens para ver onde o cliente quer chegar. Lá no início de quando a gente começou a desenvolver esses projetos todos, a gente começou também a trabalhar um pouco com essa situação de qual o sentimento que o cliente tem quando entra na loja. O que ele está sentindo? Então, nós temos várias maneiras de fazer essa loja se tornar mais atrativa, desde o início até o final da compra do cliente. Essa análise é feita por uma equipe, geralmente são 3 pessoas envolvidas em cada projeto, para poder ter mais tipo de visão, ampliar essa condição de proporcionar uma melhor experiência. Então, a gente acaba levando mais pessoas que acabam tendo mais visões e concentram no objetivo maior, que é fazer com que esse cliente tenha aumento de resultados. Agora a gente vai passar uma imagenzinha no qual ela mostra um layout, né, uma otimização de espaço do antes e do depois, né? Então, o prédio não aumentou nesse caso, ele ficou exatamente igual. E o que a gente conseguiu fazer? Tiramos colunas de circulação, no qual toda a edificação comercial, predial vai ter colunas, vai ter disposição. Então, a gente fez a otimização desse espaço, encaixamos as colunas nas gôndolas. Vocês podem ver que a gente acabou conseguindo aumentar os corredores, projetando a gôndola de acordo com a necessidade do cliente e também a disponibilidade de espaço, né? Então, a gente consegue fazer isso nessa parte do layout. Segue mais um exemplo, né, de corredor que estava muito limitado, muita perca de espaço, a falta de otimização do espaço, né? Então, uma gôndola com maior estatura, maior profundidade, e mesmo assim a gente consegue manter todo o layout necessário para se tornar uma loja confortável. Esse é um exemplo ideal de uma loja, onde os corredores são muito amplos, onde acaba tendo a disposição de um mix bem grande, mas não são todas as lojas, né, que a gente acaba encontrando essa disponibilidade. Então, nosso projeto e método, ele é padrão. E nós adequamos os nossos equipamentos e a nossa estrutura que a gente oferece para qualquer situação. Então, uma coisa que a gente sempre fala, que a gente acaba se enquadrando, a gente faz essa loja ser uma loja de desejo do cliente, de compra, porque a gente acaba conseguindo deixá-la bem confortável, aconteça o que acontecer. Esse desafio é nosso. Segue outro modelo agora de uma loja bem organizada. Essa loja também tem corredores amplos, mas a gente sabe do desafio de todos os comerciantes, que nem todo mundo tem espaço de sobra. Então, acaba com que a gente vai se enquadrando o nosso projeto na realidade de cada um. Falar um pouquinho mais sobre o método, isso foram anos, eu acabo que muitos anos entro em supermercado e estou nesse segmento já há um bom tempo. Quase 15 anos de venda de equipamentos. E uma das coisas que eu notava era a diferença entre as lojas que tinham sucesso e as que não tinham. E muitas vezes isso não estava diretamente ligado à questão de qualidade de produtos ou de atendimento. E o resultado eu media através de sentimento de compra. E eu comecei a entender que existe uma árvore de decisão de compra que cada um tem, ou que seja uma das estratégias que cada um tem para ir no supermercado, uma maneira de te levar ao supermercado, e nós começamos a replicar isso. E hoje já fazem 10 anos que a gente faz isso, indo para o 11º ano, e todos os clientes que a gente acaba conseguindo implantar o método cresceram junto com a gente. Então, eu digo, a gente tem uma expertise já criada, acaba sendo um dos pilares do nosso nome também, da Equinox. Então, essa expertise que a gente tem, e a gente traduz para o varejo, ele até cabe para outros setores. A gente acaba levando essa mesma essência do método Equinox para mais segmentos. Mas ele foi criado e desenvolvido principalmente para a nossa situação
para a nossa situação do supermercadista varejista. Então, do método, coisas que a gente acaba conseguindo passar e lançar. A gente cria a sensação da loja ser expressa, em qualquer situação, tá? Até porque hoje a gente está falando especificamente de lojas de bairro. Lojas de bairro, supermercados de vizinhança. Então, a gente faz a sensação das lojas serem expressas. Isso significa rampa de acesso, significa degrau, significa corrimões. A gente acaba que a gente se preocupa com tudo isso e a gente passa lá para o consumidor final, o cliente, o shopper que se fala, a gente faz ele ter esse sentimento de que qualquer loja pode ser expressa. Isso faz ele parar mais seguido nessa loja. Consequentemente, a gente faz essa loja ser confortável. Porque uma loja confortável envolve vários quesitos. Iluminação, piso, forro, pintura, merchandising. Então, comunicação visual, né, propriamente dita. Então, o que a gente faz? A gente cria um cenário, um ambiente lá para o consumidor final, no qual essa loja se torna confortável. E todo mundo sabe. Então, a gente leva o cliente para o teu supermercado por ele ser expresso, por ele ter, então, a sensação de agilidade e, consequentemente, essa loja confortável faz com que ele fique mais tempo, compre mais produtos e acaba se satisfazendo. E satisfação gera retorno, né? Ainda mais nos diz o cenário competitivo que a gente vive, né? Então, todo mundo com muita agilidade, falta de tempo, então são as coisas que fazem parte do método. Fazer a loja ter sensação de ser expressa, loja confortável e, consequentemente, a satisfação gera, né, maior retorno do cliente e automaticamente mais compra. Então, os pilares do método Equinox, tá? Quais são os pilares que a gente adota, né? Melhorar as vendas, então melhores vendas. Melhores vendas nem sempre são só mais vendas, né? Respostas mais rápidas, melhores clientes, melhor serviço e mais produtos. O que isso significa? Essa estrela aí, esse X aí da questão. Melhores vendas são vendas mais prazerosas, são vendas que te trazem mais resultado. De certa forma, pode ser financeiro ou não. Respostas mais rápidas. São clientes que conseguem fazer compras com melhor circulação. Conseguem comprar um mix maior e o layout da loja ou o design da loja acaba que se tornam responsáveis por isso. Melhores clientes. Clientes que compram com maior autonomia, com mais facilidade na sua loja. Clientes que acabam que não encontram dificuldade, sim, facilidade. Isso traz cliente de volta. Melhor serviço. É a experiência, é ele encontrar tudo o que quer. E mais produtos, consequentemente, a melhor exposição, melhor disposição e acaba, então, encontrando mais produtos. Esses pilares são os que fazem o método Equinox. Quais as outras estratégias que a gente toma, né? A gente faz um estudo muito concentrado no que o cliente tem lá. Qual é o tipo de cliente que ele procura? Qual é o perfil? Qual é a classe? Qual é a renda do cliente? Então, outras coisas que fazem o cliente comprar o método Equinox, quererem o método Equinox, né? É a mudança do layout, é a otimização de espaço, é fazer com que sua loja seja confortável, é fazer com que a sua loja seja o seu segundo lar. Vamos falar de supermercadista de bairro, vamos falar de supermercado de família. Muitas vezes o cliente passa 12 horas do dia dentro da sua loja. E acaba não ficando 12 horas dentro do seu... fica 12 horas no supermercado, acaba não ficando 12 horas dentro da sua casa. Então a gente cria um ambiente, muitas vezes, um design para a sua loja ser confortável para ele mesmo. Isso gera um resultado melhor de trabalho da equipe, um melhor rendimento da própria família, da própria equipe que trabalha, dos seus gestores. Então, isso tem muito a ver com o método Equinox. A gente se preocupa com isso quando a gente está fazendo um projeto, porque muitas vezes
a gente também está mexendo com o sonho da pessoa, né? Então, a gente se sente na obrigação, no dever, no comprometimento de fazer com que a loja do cliente, então, tenha todos esses quesitos e que se torne a realização do sonho de vida dele. E então, quem sou eu? Vou falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou Jefferson José Hermes, eu iniciei minhas atividades no varejo desde os 6 anos, aproximadamente, trabalhando como entregador de leite e de verduras com minha família. Entrava em supermercado, então, desde essa idade. Dei sequência na minha carreira, trabalhando no segmento de equipamentos para o varejo como vendedor, onde, logo, fundei minha própria empresa, a razão social JH Equipamentos, e hoje detentora da marca Equinox e idealizadora do método Equinox. Esse sou eu, trabalho no varejo, então, desde os 6 anos de idade, já dá para dizer 25 anos, mas com minha própria estrutura, minha própria empresa já, há 11 anos praticamente. Me sinto muito feliz em realizar o sonho de muita gente supermercadista, transformar a vida deles, a vida da equipe deles, e me sinto muito feliz por isso. Eu quero aproveitar o momento aqui também para agradecer a minha equipe que faz engrandecer o nosso método, faz parte do método também, a minha família e a minha esposa, na qual é minha sócia também, meu filhinho Theo, que me acompanha na viagem até aqui para a gente fazer essa palestra. E agradecer muito a família Polese aqui de nos oportunizar de estar aqui hoje. Até chegando aqui agradecendo a oportunidade, até tem esse momento que para nós que é uma satisfação, e tu sabe disso, né? Tu é comerciante como nós, né? Por mais que a gente esteja aqui entregando conteúdo, a gente tem aquela coisinha do varejo, né? É inevitável. Vamos trocar a pilha para trocar o microfone ali, ó. Ao vivo é assim, viu? Trocando o microfone, muito bem. E aí eu quero aproveitar, já que tu é o especialista nosso, que está conosco aí, dando dicas, e deu tantas aulas para nós aqui, todo mundo que está assistindo, o pessoal que está acompanhando conosco. Equipamentos. Qual é o desafio que tu vê que o proprietário tem na hora de decidir? São tantas opções, como é que ele faz? Qual é o certeiro, ou se é que existe, né? Como é que ele pode se preparar para adquirir, às vezes, um sonho de vida, né? Adquirir tantos equipamentos que realmente vai ser uma mudança. O que tu aconselha? Eu aconselho sempre chamar alguém que entenda do assunto. Vamos lá, vamos da premissa que o supermercadista entende realmente do alimento, é do que ele trabalha. Então, ter uma empresa, um fornecedor, um parceiro que consiga indicar para ele a melhor opção para ele no cenário que ele vive atualmente. A gente tem relatos de clientes assim que depois do negócio fechado, montado e aberto, que nos falam: eu não imaginava que gastaria tão pouco e ficaria tão satisfeito. Então, a gente sempre diz, por a gente ter tantas opções de equipamento, que cada um se enquadra no perfil da sua loja, no perfil do seu cliente final, no perfil de como tu quer vender. Então, a escolha hoje, eu acho que qualidade é uma coisa que quem não tem qualidade não está mais no mercado. Tem as garantias também, né? Os fabricantes têm essa preocupação também. Tem essa preocupação, acho que isso não é um problema, mas o que eu tenho certeza é que tu tem que comprar da pessoa certa, da que se preocupe contigo e que aquele equipamento te traga o resultado. Exatamente. Esse é o maior certeiro. Exatamente, é um sonho que pode se tornar um pesadelo quando você adquire com pessoas que não têm a preocupação de manter a sua... Eu imagino que deve ter muita rotatividade de empresas, né? Então eu queria tomar a liberdade, até eu pedi para o pessoal, eu queria passar um vídeo da Equinox, é a nossa patrocinadora, Diamante, que faz com que esse conteúdo seja entregue para vocês, supermercadistas de todo o Brasil. Vocês atendem todo o Brasil, né? Sim. Tem o e-commerce, uma coisa que a gente falou bastante aqui, Jefferson, não sei se tu acompanhou, a questão do e-commerce, a tecnologia a favor do nosso empresário, né? E o e-commerce, até o próprio Anderson deu uma aula aí de como escalonar, né? Uhum. São termos aí que a gente vai aprendendo ao longo das novidades, das tendências, né? Então eu queria apresentar para vocês um vídeo muito bacana que eu assisti e queria compartilhar com vocês. Está no ponto? Então tá, por favor. As pessoas realmente ficaram fascinadas com esse projeto aqui. Eu já conhecendo a seriedade da equipe do Jefferson, e ele me fez um projeto e me colocou no papel.
história do Super Bom começou há mais ou menos 55 anos atrás. Começou com o meu pai e a minha mãe, que tiveram a ideia de fazer um mercado, na época se chamava de bodega, e aí eles fundaram a B Posebon. Trabalhava praticamente com tudo, roupa, calçado, parte veterinária, alimentação, nós tínhamos também a parte de adubo e também com transporte de carga de fumo. Aí com o passar do tempo, ele mudou para outro prédio, um prédio de material, e aí nessa época eu já comecei a me envolver mais nos negócios da família. Eu sempre tive um pouco de ideias um pouco mais avançada em relação a comércio, e aí depois a gente comprou o terreno aqui onde está localizado o prédio hoje, e a gente fez um prédio de 300 metros quadrados, onde seria a parte do comércio. E a gente continua com roupa, com calçado, produtos agrícolas, e a gente também tinha material de construção. Aí, com o passar do tempo, a gente mudou a parte do setor de material de construção, onde a gente adquiriu um outro terreno e a gente passou para um outro prédio, separando as coisas. O meu pai parou com os negócios e passou o negócio para mim. Eu resolvi inovar junto com a minha esposa hoje, a Francine. A gente foi estudando, começamos a fazer um projeto mais moderno, no que hoje a gente conseguiu atingir esse ponto, que seria o Super Bom filiado à Rede Forte. Então, no decorrer do tempo, eu tinha essa ideia de aumentar o meu mercado, de praticamente dobrar a área física dele, mas também queria fazer um projeto novo, um projeto inovador. Eu já tinha um trabalho feito pela Equinox anteriormente no meu mercado. Como eu já tinha um conhecimento do trabalho da Equinox através do Jefferson, que ele sempre me deu todo o suporte, e aí eu procurei ele, porque eu sabia da seriedade do trabalho dele, porque eu queria preço também com qualidade. Só que o que acontece? A gente também não pode só pensar em preço. Nós temos também que pensar em qualidade, isso está muito associado. Eles vieram aqui e olharam o meu prédio, tiraram todas as medidas. Então, a gente fez todo o levantamento em termos de medição, em termos de estrutura, e ele me fez um projeto e me colocou no papel. Então, nós tivemos, assim, um equilíbrio muito grande ao que ele tinha a me oferecer e o que eu estava precisando. O que eu mais ouvi falar no dia da inauguração aqui foi as pessoas falando: pô, Volney, não dá nem para acreditar que tu fez alguma coisa desse porte, dessa beleza, dessa estrutura para uma cidade de Gramado Xavier. Eu quero fazer um agradecimento todo especial ao Jefferson, à equipe dele, porque eu acreditei muito nele, eu também acho que eles também acreditaram muito em mim. Então, o resultado dessa loja não é um resultado que eu consegui sozinho, eu devo muito a isso, à equipe do Jefferson, juntamente com o Marcos. Quero dizer que essa loja foi feita para você, meu cliente. Foi tudo feito com muito carinho, com muito planejamento. Foi pensado em cada detalhe. Tinha um vídeo que foi gravado na inauguração, acho que chegou a mais de 7 mil visualizações. Isso aí é uma parte muito gratificante. E eu só tenho a agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse sonho, aos meus funcionários, que trabalharam sempre, incansavelmente, que sempre estão do meu lado, que me apoiam. Um agradecimento muito especial a todos vocês e a essa comunidade de Gramado Xavier, que sempre me acolheu de braços abertos e sempre valorizou o nosso trabalho aqui nessa cidade. Muito obrigado a todos vocês. Que show, que show, que show. Olha, é uma emoção, né? Até eu comentando assim aqui, quando estava passando o vídeo, e o supermercadista falou da família. Isso é tão presente no nosso varejo, né? Eu com meu pai trabalhando, aqui no estúdio veio meu filho, fiz questão de mostrar aqui, desejo que siga nosso caminho aqui como da Expo Supermercados. O Jefferson também, ao final da sua palestra, agradeceu a família, agradeceu o filho, e também a família comercial, né, da Equinox, aqui também a nossa família da Expo Supermercados. Vocês aí, supermercadistas, também tem a família de sangue e a família da equipe. Isso é impressionante, né? É um carinho, né? Com certeza. Falando desse videozinho aí, aproveitar o momento, eu quero ressaltar o seguinte, né? É uma coisa que eu sempre falo para o supermercadista. Vocês não sabem o potencial de consumo da sua região, do seu bairro ou da sua cidade. É uma cidade que tem no centro
a Gramado Xavier, é uma cidade do interior, na qual ela tem 2.000 habitantes no centro, em torno, e o seu Volney, que é o proprietário lá, já me perguntava há 3, 4 anos, Jefferson, o que tu acha de eu fazer um investimento na minha cidade? E eu sempre o apoiei, né? E ele, um pouco desacreditado por causa do cenário e tal, enfim, tomou partido e comprou a ideia. Fez o investimento, fez a construção, e o resultado dele está aí nesse vídeo que ele está expondo aí, no qual ele nos agradece muito pela dedicação, por ter se mostrado disposto para ele, né? E ele está colhendo frutos semanalmente ainda, ele vem nos recomendando, nos dando feedback tão quanto positivo foi, e muito feliz com a situação, né? Esse vídeo ficou muito legal. Muito legal isso. E isso acontece no Brasil inteiro, né? Eu fico imaginando o nosso Brasil gigante, como é em todos os lugares, quantos... seu Volney, né? Seu Volney. Quantos seu Volney tem por aí que precisa de uma orientação ou um ânimo, né? E também um conforto de encontrar um fornecedor ou um parceiro, né? Um especialista que entregue uma solução que seja adequada para que ele possa pagar e entregar para o seu cliente a melhor coisa. Que eu achei interessante que ele comentou, eu quero qualidade com preço. Aí depois ele comentou, olha, nem sempre eles andam juntos, é necessário ver o que eu preciso para que seja de acordo com a durabilidade. Eu achei interessante, principalmente acho que nos balcões refrigerados. Sim, sim. A parte dessa total de qualidade, eu acho que a qualidade está associada ao que o equipamento te entrega. Tá? Então, a nível Brasil falando, né? Falando dos projetos, né? Até vamos aproveitar, eu estive conversando com o Anderson aqui, que cuida da parte da venda online da gente, e a gente faz projetos hoje, na situação que a gente vive, já muitas vezes sem visitar o cliente. A gente está entregando o método para o Brasil todo sem visitação. Uhum. A gente faz o projeto, né? Colhe os dados, trabalha o método, colhe os dados, faz o projeto, envia para o cliente, discute, faz reunião online e resolve depois despacha a mercadoria, como se diz. E tem gente que já está conseguindo colher resultados assim, a longa distância. Então, a gente tem a Equinox Online, que já é um canal que, a nível Brasil, está tomando uma proporção muito grande, né? Então, a gente ainda está entregando o método junto. Então, a gente fica assim, se esforçando para entender cada vez mais as regiões da cidade, né, a região onde está teu estabelecimento, para o método ter a mesma funcionalidade no Brasil todo. E somos todos brasileiros, a gente sabe como todo mundo gosta de consumir isso. E é muito parecido, né? Eu brinco assim, as dores são parecidas, não importa o local que você esteja, né? Hoje nós temos ferramentas, o próprio WhatsApp contribui muito. Vai lá e filma teu supermercado, filma tua rua, né? Pode ser filmes longos, né? Que compensa, né? Agora com a logística um pouquinho em função da pandemia, não deixando a gente circular tão bem, como a gente está ganhando tempo para fazer reuniões virtuais, trabalhar por telefone, por computador, isso é muito importante. E a questão também que muitos às vezes não se dão conta, existem muitos fabricantes ao lado da empresa da Equinox, então a logística é fantástica, porque muitas vezes vocês estão verificando equipamentos que estão, vizinho de vocês as fábricas, né? Muitas fábricas, né? Por isso que vocês continuam permanentemente competitivos. Sim, a gente tem algumas linhas nos quais nós somos detentor, a gente tem a detenção daqueles produtos, daquela característica. A gente cria o móvel, a gente cria o equipamento inox e a gente só tem um fornecedor que monta para nós e a gente manda para o Brasil todo. Aí. Exatamente. Então, pessoal, fique atento a isso. Quando pensar que é um projeto, né, que muitas vezes não é uma coisa instantânea, vou comprar agora, vou mudar meu supermercado, mas anote o telefone, são 10 anos de experiência, de confiabilidade, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul atendendo o Brasil inteiro, né? O Jefferson, o Anderson e toda a equipe da Equinox está à disposição, pelo menos para tomar um bate-papo e se vier para o Rio Grande do Sul, tomar um chimarrão, né? É isso aí. Reunir com a família, né? Essa característica que é importante. Isso que a gente, aqui dentro do nosso evento, a gente se sente orgulhoso e muito satisfeito em indicar para todos que nos assistem para ficar tranquilo. Estão conosco aqui, vocês são bem-vindos, as informações que a gente quer passar aqui, a gente tenta ser as mais claras possíveis para que tenham a tranquilidade que estão recebendo informações valiosas para ser aplicadas. Pessoal, seguindo aqui, muito obrigado. Muito obrigado, o Jefferson vai voltar daqui a... Desculpa? Muito obrigado, família Polese.
Muito obrigado. A família está junto aí, né? Certo. Pessoal, daqui a pouco nós vamos voltar com o Jefferson, com o Rogério Machado, com o meu pai, Clóvis Polese, que nós vamos fazer um painel. E a programação continua e está muito boa.